Ela acordou no meio da noite com uma ligação que jamais esperava receber. Do outro lado da linha, uma voz conhecida sussurra um pedido urgente e íntimo. Mesmo com o coração acelerado, ela entrega o endereço e espera, tremendo. Quando a campainha toca, tudo muda. E o que começa ali não tem mais volta. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. O celular vibrou na mesa de cabeceira às 2 da manhã. Marina acordou sobressaltada, o coração disparado. Aquela sensação de urgência que só ligações fora de hora trazem. Procurou o aparelho às cegas, ainda sonolenta, imaginando 1000 tragédias possíveis. Quando a tela iluminou seu rosto no escuro do quarto, ela congelou. O nome que piscava ali era o último que esperava ver àquela hora. Lucas Ferreira. Seu chefe, o CEO da Ferreira Investimentos, uma das empresas mais importantes de São Paulo. Ela atendeu com a voz ainda presa na garganta, tentando soar profissional mesmo descalça e de pijama em seu apartamento de 50 metros quadrados no Tatuapé. A voz que ouviu do outro lado não tinha nada de profissional. Era rouca, carregada de algo que ela não conseguia decifrar completamente, mas que fazia seu estômago revirar. Lucas nunca falava assim no escritório. Ali, ele era pragmático, direto, aquele tipo de homem que não desperdiçava palavras. Mas agora havia uma vulnerabilidade na forma como pronunciou o nome dela, como se estivesse se segurando para não dizer mais do que devia. Ele foi direto ao ponto, sem rodeios, sem desculpas pelo horário. Pediu o endereço dela. Marina sentiu o ar faltar por um segundo. Ficou muda, processando o absurdo daquela situação. Ele repetiu o pedido, mais baixo dessa vez, quase como um sussurro urgente. Disse que precisava vê-la. Não amanhã. Agora. Marina ainda pensou em recusar, em inventar uma desculpa qualquer, mas a verdade é que ela também queria. Há meses os olhares entre eles no corredor tinham deixado de ser apenas profissionais. Havia tensão quando ele chegava perto demais dela para assinar um documento, quando os dedos se tocavam por acaso na troca de uma pasta, quando ele a chamava para reuniões tardias e ficavam sozinhos na sala de diretoria. A cidade iluminada lá embaixo através do vidro. Ela deu o endereço. Desligou. E ficou parada no meio do quarto, o coração martelando tão alto que parecia que os vizinhos podiam ouvir. Olhou ao redor. O apartamento era pequeno, simples, mas limpo e arrumado. Nada comparado ao apartamento dele nos Jardins, que ela já tinha visitado algumas vezes para deixar documentos urgentes. Mas era dela, conquistado com o próprio suor, com anos de trabalho duro, de acreditar que podia chegar longe mesmo vindo de uma família que mal conseguia pagar as contas no fim do mês em Itaquera. Marina tinha crescido vendo a mãe trabalhar em 3 empregos, o pai que sumiu quando ela tinha 7 anos, os irmãos que precisavam de ajuda para terminar os estudos. Ela foi a primeira da família a fazer faculdade, pagando com bolsa e trabalhando de dia. Foi a primeira a conseguir um emprego em uma multinacional. E foi a primeira a chegar a um cargo de confiança, ao lado de um dos CEOs mais influentes do país. Lucas Ferreira não era apenas seu chefe. Ele era uma lenda no mercado financeiro. Aos 38 anos, tinha transformado uma empresa familiar em um império de investimentos. Era conhecido pela genialidade nos negócios, pela frieza nas decisões difíceis e, claro, pela aparência que fazia qualquer mulher virar a cabeça. Alto, olhos escuros e penetrantes, aquele tipo de homem que parecia controlar tudo ao seu redor apenas com a presença. Marina nunca imaginou que ele olharia para ela dessa forma. Afinal, ela era só a assistente executiva. Competente, sim. Dedicada, sem dúvida. Mas ainda assim, a assistente. Havia uma distância social entre eles que parecia intransponível. Ele frequentava jantares beneficentes, viajava em jatinhos particulares, tinha seu nome nas colunas sociais. Ela pegava metrô lotado, comia marmita na mesa do trabalho e dividia as contas do mês com precisão cirúrgica para não entrar no vermelho. Mas ali, naquela madrugada, nada disso importava. Ele estava vindo para o apartamento dela, para vê-la.
e Marina não sabia se estava mais assustada ou mais ansiosa. Ela correu para o banheiro, olhou-se no espelho. Os cabelos castanhos estavam bagunçados, o rosto ainda marcado pelo travesseiro. Escovou os dentes, passou água no rosto, tentou arrumar os fios rebeldes. Trocou o pijama por uma camiseta simples e uma calça de moletom. Não tinha tempo para mais, e de certa forma aquilo parecia mais honesto. Era assim que ela era. Sem maquiagem, sem produção, sem máscaras. 15 minutos depois, a campainha tocou. Marina abriu a porta e ali estava ele. Lucas Ferreira, de calça jeans e uma camisa de botão entreaberta, os cabelos levemente desalinhados, os olhos fixos nela, como se não houvesse mais nada no mundo. Eles ficaram parados por um segundo que pareceu eterno. Então ele entrou, fechou a porta atrás de si e a puxou para perto. Não houve conversa, não houve explicações, apenas um beijo urgente, intenso, carregado de meses de contenção. Marina sentiu as pernas bambearem, as mãos dele firmes em sua cintura, o cheiro do perfume que ela reconhecia de todas as manhãs no escritório, mas que agora estava misturado com algo mais íntimo, mais real. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Lucas encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se estivesse tentando processar o que acabara de acontecer. Marina, querida, eu não consigo mais fingir que não penso em você o tempo todo, ele disse, a voz baixa, quase um segredo. Ela não respondeu, apenas o puxou de volta, e ali, no pequeno apartamento do Tatuapé, longe dos olhares do mundo corporativo, longe das hierarquias e das regras, eles se permitiram ser apenas duas pessoas que se desejavam. As horas seguintes foram uma mistura de conversas sussurradas, confissões que nenhum dos dois tinha coragem de fazer à luz do dia, e uma intimidade que Marina nunca tinha experimentado antes. Lucas era diferente ali, mais suave, mais vulnerável. Contou sobre a pressão de carregar o legado da família, sobre as expectativas impossíveis, sobre a solidão de estar sempre no topo. Marina, por sua vez, falou sobre os medos, sobre a sensação constante de não ser boa o suficiente, sobre como tinha que provar seu valor todos os dias. Quando o sol começou a clarear o horizonte, Lucas precisou ir. Tinha uma reunião cedo. Vestiu-se em silêncio e, antes de sair, segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou de novo, dessa vez com mais calma, como se estivesse gravando aquele momento na memória. Isso muda tudo, Marina. Você sabe disso? Não sabe, ele murmurou. Ela sabia. E também sabia que aquilo era perigoso, complicado, provavelmente uma péssima ideia. Mas quando a porta se fechou e ela ficou sozinha no apartamento, com o cheiro dele ainda impregnado no ar, Marina sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava viva de verdade. Na segunda-feira seguinte, no escritório, tudo parecia igual. Marina chegou cedo, como sempre. Organizou a agenda de Lucas, preparou as pastas para as reuniões, atendeu ligações. Mas havia uma diferença. Cada vez que os olhares dele se cruzavam, uma corrente elétrica percorria o ambiente. Quando ele passava perto dela, o ar ficava mais denso. E quando ele a chamou para uma reunião privada, fechando a porta da sala de vidro atrás deles, Marina teve certeza de que não era a única sentindo aquilo. Lucas foi direto ao ponto, como sempre. Disse que não conseguia parar de pensar nela, que aquela noite tinha mudado tudo, mas que eles precisavam ter cuidado. A empresa tinha regras rígidas sobre relacionamentos entre funcionários, especialmente entre superiores e subordinados. Ele não queria que a carreira dela fosse prejudicada. Não queria que ela fosse alvo de fofocas ou julgamentos. Marina ouviu tudo em silêncio, o coração apertado. Ela sabia que ele tinha razão. Sabia que aquilo era arriscado. Mas quando Lucas se aproximou, quando ele segurou a mão dela por baixo da mesa, longe dos olhos de qualquer um que pudesse passar pelo corredor, ela soube que não conseguiria simplesmente fingir que nada tinha acontecido. Eles decidiram manter tudo em segredo. Pelo menos por enquanto. Encontros discretos fora do horário de trabalho, mensagens apagadas, olhares roubados. Era exaustante, mas também intenso.
Cada minuto juntos parecia valer a pena. Débora, a melhor amiga de Marina, foi a primeira a desconfiar. Trabalhavam juntas no mesmo andar, e Débora conhecia Marina bem o suficiente para perceber que algo estava diferente. Ela notou os sorrisos fora de hora, o jeito como Marina checava o celular constantemente, a forma como ela se arrumava com mais cuidado antes das reuniões com Lucas. Uma tarde, na hora do almoço, Débora confrontou Marina diretamente. Sentaram em um café perto do escritório, longe de ouvidos curiosos, e Marina desabou. Contou tudo. A ligação, a noite, os sentimentos que não conseguia controlar. Débora ficou em silêncio por um momento, processando. Então suspirou fundo e segurou a mão da amiga. Marina, você sabe que eu te amo, mas isso é perigoso. Se descobrirem, você pode perder tudo. O emprego, a reputação, a credibilidade. E ele vai continuar sendo o CEO. Os homens sempre saem ilesos dessas histórias. Marina sabia que a amiga tinha razão, mas também sabia que não conseguia simplesmente desligar o que sentia. Lucas não era só um caso, era algo mais profundo, mais real, e ela estava disposta a arriscar. As semanas se transformaram em meses. O relacionamento secreto continuava, cada vez mais intenso. Eles se encontravam no apartamento dela, em hotéis discretos, em jantares tardios, em restaurantes longe do centro. Lucas era atencioso, carinhoso, completamente diferente do homem frio e calculista que todos conheciam no escritório. Mas segredos têm vida curta, e em uma empresa onde todos se conhecem, onde os corredores ecoam fofocas e os grupos de WhatsApp explodem com qualquer novidade, era apenas questão de tempo até que alguém descobrisse. A bomba estourou em uma sexta-feira. Uma foto. Tirada por acaso ou talvez propositalmente, ninguém sabia ao certo. Marina e Lucas saindo juntos de um restaurante, ele com a mão na cintura dela, o gesto íntimo demais para ser apenas profissional. A imagem foi parar em um grupo de WhatsApp da empresa. Em poucas horas todo mundo tinha visto. Marina descobriu quando chegou no escritório na segunda-feira. Os olhares eram diferentes. Havia sussurros nos corredores, conversas que paravam abruptamente quando ela passava. Débora correu até sua mesa, o rosto tenso, e mostrou o celular. Ali estava a foto. E abaixo, dezenas de mensagens especulando, julgando, dissecando cada detalhe. O estômago de Marina revirou. Ela sentiu o mundo desabar. Tudo pelo que tinha trabalhado, toda a credibilidade que tinha construído, parecia estar ruindo em questão de horas. Lucas a chamou para a sala dele. Quando Marina entrou, ele estava sério, mas não frio. Fechou a porta, abaixou as persianas e se aproximou dela. Eu vou resolver isso, Marina. Eu prometo. Não vou deixar que você sofra as consequências sozinha. Mas como Marina pensava que isso poderia ser resolvido? Como eles poderiam apagar uma foto que já tinha sido vista por centenas de pessoas? Como poderiam silenciar as vozes que já estavam julgando, condenando, tirando conclusões? Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Lucas convocou uma reunião de emergência com o Departamento de Recursos Humanos. Silvana Costa, a psicóloga responsável pela área, foi chamada para conduzir a situação. Era uma mulher de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, conhecida por sua postura rígida e pelo cumprimento rigoroso dos protocolos da empresa. Marina a temia, assim como todos os outros funcionários. A reunião aconteceu em uma sala fechada, com Lucas, Marina e Silvana. O clima era tenso, quase sufocante. Silvana começou explicando os procedimentos padrão da empresa em casos de relacionamentos entre superiores e subordinados. Havia políticas claras, formulários a serem preenchidos, investigações a serem conduzidas. O tom era formal, frio, quase robotizado. Marina sentia as mãos suarem. Olhava para Lucas de vez em quando, tentando encontrar algum conforto, mas ele estava no modo CEO, concentrado, calculista. Quando Silvana terminou de falar, foi ele quem tomou a palavra. Silvana, eu entendo os protocolos e vou segui-los. Mas quero deixar uma coisa clara.
Meu relacionamento com a Marina não é um caso passageiro. Não, é algo que aconteceu por impulso e vai acabar amanhã. Eu estou apaixonado por ela e pretendo assumir isso publicamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu o coração disparar. Lucas acabara de dizer em voz alta, na frente da chefe de recursos humanos, que estava apaixonado por ela. Não havia mais volta. Silvana ajustou os óculos, claramente pega de surpresa. Ela olhou de um para o outro, estudando as expressões, como se estivesse tentando detectar alguma mentira. Mas o que viu foi sinceridade, talvez até mesmo amor. Senhor Ferreira, a senhora Silvana começou, escolhendo as palavras com cuidado. O senhor entende que isso pode gerar implicações sérias para a reputação da empresa, para a dinâmica de trabalho e principalmente para a carreira da Marina. As pessoas vão questionar todas as decisões que o senhor tomar em relação a ela. Vão dizer que ela chegou onde está por outros motivos que não o mérito. Eu sei disso, Lucas respondeu firme. E é exatamente por isso que vou garantir que cada passo daqui para frente seja transparente. Marina é uma profissional excepcional. Ela merece estar onde está. E se alguém questionar isso, terá que lidar comigo. Marina sentiu os olhos arderem. Ninguém nunca tinha defendido ela daquela forma. Ninguém nunca tinha colocado a própria reputação em jogo por ela. Silvana suspirou, fazendo anotações em sua prancheta. Disse que precisaria conduzir entrevistas com outros funcionários, verificar se havia alguma denúncia de favorecimento, avaliar o impacto do relacionamento no ambiente de trabalho. O processo levaria algumas semanas. Até lá, recomendou que eles mantivessem uma postura profissional no escritório. Quando saíram da sala, Marina estava tremendo. Lucas a segurou pelo braço discretamente e sussurrou que tudo ficaria bem. Mas ela não tinha tanta certeza. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Marina. Os olhares no corredor eram insuportáveis. Alguns colegas a cumprimentavam normalmente, outros viravam o rosto. Havia grupos que cochichavam quando ela passava, risadinhas abafadas, comentários que ela fingia não ouvir. Marina da contabilidade, uma mulher franzina de cabelos loiros e voz estridente, tornou-se a porta-voz não oficial do julgamento coletivo. Ela não escondia a opinião. Dizia abertamente que Marina tinha se aproveitado da situação, que tinha usado a beleza para subir na carreira, que não era justo com as outras mulheres que trabalhavam duro e não recebiam o mesmo reconhecimento. Débora ficou furiosa quando ouviu os comentários. Confrontou Marina da contabilidade no refeitório, na frente de todo mundo, dizendo que ela não sabia de nada, que estava sendo invejosa e maldosa. A discussão quase virou um escândalo, mas foi interrompida por Eduardo, o diretor de marketing. Eduardo era um homem alto, de ombros largos e sorriso sedutor. Trabalhava na empresa há 5 anos e sempre fora cordial com Marina. Mas naqueles dias, ele começou a agir de forma estranha. Aparecia na mesa dela com frequência, oferecia ajuda em projetos, fazia comentários sutis sobre como ela merecia coisas melhores. Marina não entendia bem onde ele queria chegar, mas havia algo no jeito como Eduardo olhava para ela que a deixava desconfortável. Débora notou também. Avisou Marina para tomar cuidado, que Eduardo era conhecido por ser ambicioso e manipulador. Mas Marina estava tão focada em sobreviver às fofocas que não deu muita atenção. Lucas, por sua vez, estava lidando com a situação de outra forma. Ele convocou uma reunião geral com todos os diretores e gerentes da empresa. Na sala de conferências, com a cidade de São Paulo se estendendo pela janela panorâmica, ele fez um anúncio oficial. Assumiu publicamente o relacionamento com Marina, disse que não se arrependia, que respeitava as políticas da empresa e que seguiria todos os protocolos necessários. Mas também deixou claro que qualquer tipo de assédio, discriminação ou comentário maldoso em relação a ela seria tratado com extrema seriedade. Ele não toleraria bullying ou perseguição. O clima na sala era de choque. Alguns diretores apoiaram Lucas, outros ficaram claramente desconfortáveis. Mas a mensagem foi transmitida. Ele estava disposto a enfrentar qualquer consequência. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Marina,
Ela não sabia se ficava aliviada ou mais assustada. Por um lado, ele tinha assumido tudo. Tinha dado a cara à tapa. Por outro, agora não havia mais dúvidas. Ela era oficialmente a namorada do CEO, e isso vinha com um peso que ela não sabia se conseguiria carregar. As investigações de Silvana continuaram. Ela entrevistou dezenas de funcionários, analisou e-mails, revisou decisões de promoção e aumento salarial. Marina foi chamada várias vezes para dar depoimentos, explicar situações, justificar escolhas profissionais. Era exaustivo e humilhante. Mas no meio de todo aquele caos, algo inesperado aconteceu. Silvana começou a mudar de opinião. Quanto mais ela investigava, mais percebia que Marina era, de fato, competente. Seus projetos eram bem executados, suas análises eram precisas, seus resultados falavam por si. Não havia nenhuma evidência de favorecimento. Na verdade, parecia que Marina trabalhava ainda mais duro do que os outros, como se estivesse constantemente tentando provar seu valor. Em uma das últimas entrevistas, Silvana olhou para Marina e disse algo que a surpreendeu. Sabe, Marina, eu entrei nessa investigação achando que ia encontrar irregularidades, mas o que encontrei foi uma profissional dedicada, talentosa e extremamente ética. Você não pediu nada, não se aproveitou de nada. E honestamente acho que você merece mais reconhecimento do que tem recebido. Marina sentiu um alívio tão grande que quase desabou ali, mesmo. Silvana não era só a psicóloga do RH. Ela tinha se tornado, de certa forma, uma aliada. No entanto, a calmaria foi breve. Um novo problema surgiu de onde ninguém esperava. Uma mulher chamada Beatriz Almeida, uma das acionistas da empresa e ex-namorada de Lucas, apareceu de repente em uma reunião de conselho. Marina não a conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido falar dela. Beatriz era da alta sociedade paulistana, herdeira de uma fortuna imobiliária, e tinha tido um relacionamento conturbado com Lucas anos atrás. Ela não estava ali por acaso. Beatriz tinha interesses financeiros significativos na empresa e, aparentemente, não tinha superado o término com Lucas. Quando soube do novo relacionamento dele, decidiu usar sua posição de acionista para criar problemas. Em uma reunião tensa, Beatriz levantou questões sobre conflitos de interesse, sugeriu que a imagem da empresa estava sendo prejudicada, insinuou que investidores externos poderiam se retirar se a situação não fosse resolvida. Ela não mencionou Marina diretamente, mas todos sabiam que era sobre ela. Lucas perdeu a paciência. Pela primeira vez, Marina o viu realmente furioso. Ele confrontou Beatriz na frente de todos, disse que ela estava usando táticas pessoais para interferir nos negócios, que isso era antiético e que ele não aceitaria chantagens. A discussão foi acalorada. Alguns membros do conselho ficaram do lado de Lucas, outros preferiram se manter neutros. Beatriz saiu da reunião com um sorriso frio, como se soubesse que tinha plantado a semente da dúvida. Marina descobriu tudo por Débora, que tinha ouvido a secretária de Lucas comentando no corredor. O coração dela afundou. Não era suficiente lidar com as fofocas internas, agora havia forças externas tentando destruir o relacionamento. Naquela noite, Lucas foi até o apartamento dela. Estava visivelmente cansado, os ombros pesados, o rosto marcado pela tensão. Sentou-se no sofá pequeno da sala e puxou Marina para perto. Eu não vou desistir de você, ele disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Não importa o que a Beatriz faça, o que os acionistas digam, o que as pessoas comentem. Você é a melhor coisa que me aconteceu em anos, e eu vou lutar por isso. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Ela tinha medo, sim. Medo de perder tudo, de não ser forte o suficiente, de arrastar Lucas para baixo. Mas quando ele a abraçou, quando ela sentiu a batida firme do coração dele contra o peito, soube que não estava sozinha. Eles conversaram até tarde da noite. Lucas contou sobre o passado com Beatriz, sobre como tinha sido um relacionamento tóxico, baseado em aparências e conveniências sociais. Ele nunca tinha sentido por ela o que sentia por Marina. Com Marina era real, era honesto, era vulnerável de uma forma que ele nunca tinha sido antes. Marina também se abriu. Falou sobre os medos de não ser boa o suficiente, de sempre ter que provar seu valor,
de carregar o peso de ser a primeira da família a chegar tão longe. Falou sobre a pressão, sobre as noites sem dormir, sobre a sensação constante de estar caminhando na corda bamba. Eles se entendiam de uma forma que ia além das palavras. E naquela noite, ali no pequeno apartamento do Tatuapé, longe dos olhares julgadores, longe das reuniões e dos protocolos, eles eram apenas Marina e Lucas. Duas pessoas se apoiando, se amando, se escolhendo apesar de tudo. Mas a batalha estava longe de terminar. Eduardo, o diretor de marketing, começou a agir de forma cada vez mais estranha. Ele foi visto conversando longamente com Beatriz em um café próximo ao escritório. Débora viu e contou para Marina, preocupada com o que aquilo poderia significar. Marina começou a desconfiar que Eduardo estava planejando algo. Ele tinha acesso a informações internas, sabia de projetos em andamento, conhecia os pontos fracos da empresa. Se ele estivesse mesmo aliado a Beatriz, as coisas poderiam ficar muito complicadas. E foi exatamente o que aconteceu. Algumas semanas depois, um projeto importante liderado por Marina começou a apresentar problemas inexplicáveis. Dados que desapareciam, relatórios que vazavam para concorrentes, informações confidenciais que, de alguma forma, chegavam a lugares errados. Marina estava desesperada. Aquele projeto era crucial para provar sua competência, para mostrar que merecia estar naquela posição. Se falhasse, seria o argumento perfeito para todos que diziam que ela não era capaz. Lucas colocou uma equipe para investigar, e foi Silvana quem descobriu a verdade. Não era Eduardo quem estava sabotando diretamente. Era um estagiário recém-contratado, que tinha sido infiltrado por um concorrente externo. Eduardo apenas facilitou a entrada dele, provavelmente em troca de algum benefício futuro prometido por Beatriz. Quando a verdade veio à tona, o escândalo foi enorme. Eduardo foi demitido por justa causa. O estagiário foi entregue às autoridades competentes. E Beatriz, embora não pudesse ser legalmente responsabilizada, perdeu boa parte de seu prestígio entre os acionistas. Marina estava exausta, mas também aliviada. O projeto foi salvo, os dados recuperados, e ela conseguiu entregar tudo dentro do prazo. Lucas ficou impressionado com a capacidade dela de lidar com a crise, de manter a calma mesmo sob pressão extrema. Foi então que ele tomou uma decisão. Convocou outra reunião de diretoria e anunciou uma mudança estrutural na empresa. Marina seria promovida a diretora de estratégia. Não era um cargo simbólico, era uma posição de poder real com responsabilidades e autonomia. A sala ficou em silêncio. Alguns diretores aplaudiram, outros olharam desconfiados. Mas Lucas foi claro. A promoção era baseada em mérito, em resultados comprovados, em competência inquestionável. E qualquer um que duvidasse disso podia revisar os relatórios de desempenho dos últimos anos. Marina não estava na reunião. Ela descobriu depois, quando Lucas a chamou em sua sala e deu a notícia pessoalmente. Ela ficou sem palavras. Diretora de estratégia. Aos 29 anos, vinda de Itaquera, de uma família que mal conseguia sobreviver, ela estava agora em uma das posições mais importantes de uma das maiores empresas do país. Quando finalmente conseguiu falar, a voz dela estava embargada. Eu mereço isso, Lucas? De verdade? Ele segurou o rosto dela entre as mãos e olhou fundo nos olhos. Você não só merece, Marina. Você é a pessoa mais qualificada para essa posição. E eu vou ter muito orgulho de trabalhar ao seu lado, não como chefe e subordinada, mas como parceiros. A notícia da promoção de Marina ecoou pelos corredores da empresa como um trovão. Houve reações de todos os tipos. Alguns colegas a parabenizaram sinceramente, reconhecendo seu trabalho árduo. Outros permaneceram em silêncio, os olhares carregados de julgamento. E havia aqueles que simplesmente ignoraram, como se ela não existisse. Débora foi a primeira a abraçá-la, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, Marina. Você provou para todo mundo que é mais do que capaz. Estou tão orgulhosa de você. Marina sorriu, mas por dentro ainda havia uma pontada de insegurança. Ela sabia que muitos ainda duvidariam. Diriam que foi favorecimento, que foi o relacionamento com Lucas que garantiu a posição.
Mas ela estava determinada a provar que estavam errados. Cada decisão que tomasse, cada projeto que liderasse, seria feito com excelência. Os meses seguintes foram intensos. Marina mergulhou de cabeça no novo cargo. Chegava cedo, saía tarde, revisava relatórios, conduzia reuniões, tomava decisões difíceis. Ela queria que cada número, cada resultado, falasse por ela. E funcionou. Suas estratégias começaram a gerar resultados concretos. A empresa viu crescimento em setores que estavam estagnados, novos contratos foram fechados, parcerias importantes foram estabelecidas. Lucas observava tudo com um misto de orgulho e admiração. Em reuniões de diretoria, ele se esforçava para tratá-la com a mesma formalidade que tratava os outros diretores. Mas, de vez em quando ninguém estava olhando, seus olhos se encontravam e havia um sorriso discreto. Uma cumplicidade que só os dois entendiam. O relacionamento deles também evoluiu. Lucas oficializou tudo publicamente. Não apenas dentro da empresa, mas para o mundo. Ele começou a levá-la para eventos sociais, jantares beneficentes, festas corporativas. Marina, que sempre fora reservada, teve que aprender a lidar com a exposição. Havia fotógrafos, colunistas sociais, gente que queria saber tudo sobre ela. No início foi assustador. Marina sentia que estava sendo observada o tempo todo, julgada por cada palavra, cada gesto. Mas aos poucos ela foi encontrando o seu lugar. Descobriu que podia ser ela mesma, sem fingir ser algo que não era. Usava vestidos elegantes, mas simples. Conversava com sinceridade. Não tentava impressionar ninguém. E, curiosamente, isso a tornava ainda mais interessante. As colunas sociais começaram a falar dela. Algumas com elogios, outras com críticas veladas. Mas Marina aprendeu a ignorar. Focava no que realmente importava. Seu trabalho, seu relacionamento, sua vida. Em uma noite de sexta-feira, após uma semana particularmente exaustiva, Lucas surpreendeu Marina. Ele apareceu no apartamento dela, não com flores ou presentes caros, mas com uma proposta. Vamos embora daqui, só nós dois. Um fim de semana longe de tudo. Eles pegaram a estrada rumo ao interior de São Paulo. Lucas dirigia, a mão livre repousando sobre a perna dela, o som baixo no carro, a paisagem mudando conforme deixavam a metrópole para trás. Marina sentia uma leveza que não experimentava há meses. Ali, naquele carro, sem cobranças, sem olhares, sem pressões, era só ela e ele. Chegaram a uma pousada charmosa, em uma cidadezinha no interior. Era simples, aconchegante, longe do luxo que Lucas estava acostumado. Mas ele não se importou. Eles passaram o fim de semana caminhando por ruas de paralelepípedo, tomando café da manhã na varanda, conversando sobre sonhos e planos para o futuro. Foi naquele fim de semana que Lucas falou pela primeira vez sobre casamento. Não foi um pedido formal, mas uma conversa natural, deitados na rede da pousada, observando as estrelas. Ele disse que queria construir uma vida com ela, que queria acordar todos os dias ao lado dela, que queria envelhecer juntos. Marina sentiu o coração apertar de emoção. Ela nunca tinha imaginado que chegaria até ali. Uma menina de Itaquera, que cresceu vendo a mãe lutar para colocar comida na mesa, agora estava deitada nos braços de um homem que falava de futuro com tanta certeza, tanta convicção. Quando voltaram para São Paulo, algo tinha mudado. Havia uma solidez no relacionamento que não existia antes. Eles começaram a fazer planos concretos. Lucas sugeriu que procurassem uma casa. Não um apartamento luxuoso nos jardins, mas uma casa de verdade, com quintal, com espaço para crescer, para construir memórias. Marina ficou surpresa. Ela ainda morava no pequeno apartamento do Tatuapé e estava acostumada a pensar pequeno, a não sonhar alto demais. Mas Lucas insistiu. Disse que era hora de dar o próximo passo. Eles passaram fins de semana visitando casas. Algumas eram grandes demais, outras frias demais. Mas então encontraram uma em um bairro tranquilo da Zona Sul. Não era mansão, mas era aconchegante. Tinha 3 quartos, um jardim nos fundos, uma cozinha, ampla com vista para as árvores. Marina se apaixonou no instante em que entrou. Lucas viu o brilho nos olhos dela e não hesitou.
Fizeram a proposta na mesma semana. E quando a casa foi deles, Marina chorou. Chorou de alegria, de gratidão, de uma felicidade que parecia grande demais para caber no peito. A mudança foi caótica, mas divertida. Débora ajudou a empacotar tudo, fazendo piadas sobre como agora Marina era praticamente uma madame. Lucas carregou caixas, montou móveis, instalou cortinas. Era surreal ver o CEO de uma das maiores empresas do país de camiseta velha e suado, tentando decifrar as instruções de uma estante. Quando finalmente tudo estava no lugar, eles se sentaram no chão da sala vazia, ainda sem sofá, comendo pizza direto da caixa. Olharam ao redor e sorriram. Aquele era o lar deles. Mas a vida não para. Enquanto a vida pessoal florescia, a profissional também exigia atenção. Marina estava liderando um projeto internacional, uma parceria estratégica com uma empresa europeia. Era complexo, desafiador, e colocaria a empresa em um novo patamar. Ela trabalhava dia e noite, viajava para reuniões, negociava contratos. Lucas estava ocupado também, expandindo as operações para outros países. Houve um período em que mal se viam. Ele saía para reuniões cedo, voltava tarde. Ela estava imersa em análises, relatórios, apresentações. O tempo junto se tornou escasso. Marina começou a sentir a pressão. Às vezes acordava no meio da noite, ansiosa, com a sensação de que estava falhando em alguma área da vida. Era uma luta constante para equilibrar tudo. E quando o projeto internacional apresentou problemas técnicos que exigiam viagens prolongadas, ela teve que tomar uma decisão difícil. Lucas precisava viajar para a Europa por 3 meses para fechar uma parceria crucial. Era uma oportunidade que não podia ser perdida. Marina, entendeu? Mas não conseguiu disfarçar a tristeza. 3 meses era muito tempo, e eles tinham acabado de se mudar para a casa nova. Estavam construindo uma rotina juntos. A despedida foi difícil. No aeroporto, Lucas a abraçou forte, prometendo que ligaria todos os dias, que voltaria assim que pudesse. Marina sorriu, disse que estava tudo bem, mas por dentro sentia um aperto no peito. Os primeiros dias foram os piores. A casa parecia grande demais, vazia demais. Marina se pegava preparando café para 2, colocando 2 pratos na mesa, antes de lembrar que estava sozinha. As videochamadas ajudavam, mas não, era a mesma coisa. Havia o fuso horário, a conexão ruim, as conversas apressadas entre reuniões. E então, algo aconteceu. Marina recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Lucas em um restaurante elegante em Paris. E ao lado dele, uma mulher loira, bonita, sorrindo. A mensagem dizia: "Parece que ele não está tão sozinho assim." O coração de Marina congelou. Ela olhou para a foto repetidas vezes, tentando entender. Quem era aquela mulher? Por que Lucas não tinha mencionado nada? Por que alguém tinha enviado aquilo para ela? As inseguranças que Marina pensava ter superado vieram à tona com força total. Ela lembrou de todas as vezes que tinha se sentido inferior, de todas as vozes que diziam que ela não era boa o suficiente para alguém como Lucas. E se aquilo fosse verdade? E se ele tivesse se cansado dela? Ela não conseguiu dormir naquela noite. Ficou olhando para o celular, esperando uma mensagem, uma explicação, mas nada veio. Lucas tinha uma reunião importante e não pôde ligar. Débora veio no dia seguinte. Marina mostrou a foto, contou tudo. Débora ficou furiosa. Disse que provavelmente era uma armação, que alguém estava tentando causar problemas. Mas Marina não conseguia se convencer completamente. Quando finalmente conseguiu falar com Lucas, 2 dias depois, ela estava à beira de um colapso emocional. Confrontou ele diretamente, mostrou a foto, exigiu explicações. Lucas ficou chocado. Disse que aquela mulher era a diretora da empresa parceira, que eles tinham jantado para discutir os termos do contrato, que havia outras 4 pessoas na mesa, mas a foto tinha sido cortada propositalmente. Ele estava visivelmente abalado pela acusação, pela desconfiança. Marina queria acreditar, mas a distância tornava tudo mais difícil. Eles brigaram pela primeira vez. Palavras duras foram ditas, mágoas foram expostas.
Quando desligaram, ambos estavam arrasados. Os dias seguintes foram de silêncio tenso. Lucas tentou ligar várias vezes. Marina ignorou. Débora tentava mediar. Dizia que Marina estava sendo irracional, que precisava confiar. Mas a ferida estava aberta. Foi Silvana quem, surpreendentemente, ajudou a esclarecer as coisas. Ela tinha contatos na empresa europeia e investigou discretamente. Descobriu que a foto tinha sido tirada por um funcionário descontente que tinha sido demitido recentemente e estava tentando causar problemas. A mulher na foto era realmente a diretora e o jantar tinha sido completamente profissional. Quando Marina soube da verdade, sentiu uma vergonha profunda. Tinha duvidado de Lucas, tinha o acusado sem ter certeza. Tinha deixado as inseguranças falarem mais alto que a confiança. Ela ligou para ele, pediu desculpas com a voz embargada. Lucas estava magoado, mas aliviado. Disse que entendia os medos dela, mas que precisavam trabalhar juntos para superar isso. Não podiam deixar que outras pessoas destruíssem o que tinham construído. Eles conversaram por horas naquela noite, sobre confiança, sobre inseguranças, sobre a dificuldade da distância. Lucas prometeu que voltaria em breve, que faria o possível para terminar tudo mais rápido. E Marina prometeu que trabalharia nas próprias inseguranças, que não deixaria o passado sabotar o futuro. 3 semanas depois, Lucas voltou. Não porque tinha terminado tudo, mas porque não aguentava mais ficar longe. Ele delegou o restante das negociações para um sócio de confiança e pegou o primeiro voo de volta para São Paulo. Quando Marina abriu a porta e o viu ali, parado na soleira com uma mala na mão e olhos cansados, ela simplesmente desabou em lágrimas. Lucas a abraçou forte, sussurrando que estava em casa, que nunca mais ficariam tanto tempo separados. Naquela noite, eles conversaram como não conversavam há tempos, sobre medos, sobre expectativas, sobre o futuro que queriam construir. E foi ali, na sala da casa que tinham escolhido juntos, que Lucas fez algo que Marina não esperava. Ele se ajoelhou, tirou uma pequena caixa do bolso e, com a voz embargada de emoção, pediu ela em casamento. Não em um lugar luxuoso, não com uma grande produção. Ali mesmo, na simplicidade do lar deles, com os olhos vermelhos de quem tinha chorado, com o coração na mão. Marina nem precisou pensar. A resposta veio instantânea, visceral. Sim. 1000 vezes sim. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Marina queria algo simples, mas Lucas insistiu em fazer uma celebração que estivesse à altura do amor que sentiam. Chegaram a um meio termo. Uma cerimônia intimista em uma vinícola no interior de São Paulo, apenas com as pessoas mais próximas. A mãe de Marina chorou quando soube. Não conseguia acreditar que a filha, aquela menina que cresceu dividindo um quarto minúsculo com os irmãos, agora estava planejando um casamento. Ela ajudou a escolher o vestido, uma peça elegante, mas discreta, que refletia perfeitamente a personalidade de Marina. Débora foi a madrinha, é claro. Ela organizou o chá de panela, ajudou com os preparativos e estava sempre ali, nos momentos de ansiedade, lembrando Marina de respirar, de aproveitar cada instante. A cerimônia aconteceu em um final de tarde dourado. O sol estava baixo, pintando o céu de laranja e rosa, as parreiras ao redor criando uma moldura natural perfeita. Havia apenas 40 pessoas, mas cada uma delas estava ali porque realmente importava. Quando Marina entrou, caminhando devagar pelo corredor de flores, Lucas sentiu as lágrimas escaparem. Ela estava radiante, não pela maquiagem ou pelo vestido, mas pelo sorriso genuíno, pela felicidade que brilhava nos olhos. Ali estava a mulher que tinha transformado sua vida, que tinha mostrado que amor de verdade era construído nos detalhes do dia a dia, nas escolhas difíceis, na vulnerabilidade compartilhada. Os votos foram simples, mas profundos. Marina prometeu amá-lo nos dias fáceis e nos difíceis, apoiá-lo nas vitórias e nas derrotas, ser sua parceira em tudo. Lucas prometeu protegê-la, respeitá-la, nunca deixar que ela duvidasse do próprio valor e construir uma vida onde ambos pudessem ser inteiramente eles mesmos.
Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi acompanhado de aplausos emocionados. E ali, naquele momento perfeito, cercados por amor e apoio, Marina soube que tinha feito a escolha certa. A festa foi alegre com música, dança, risos. A mãe de Marina dançou com Lucas, abençoando o casamento com lágrimas nos olhos. Débora fez um discurso hilário e emocionante sobre a jornada da amiga. E quando o sol finalmente se pôs completamente, Marina e Lucas se afastaram por um momento. Caminharam entre as parreiras de mãos dadas e simplesmente ficaram ali, em silêncio, absorvendo a magnitude do que tinham construído juntos. A vida de casados trouxe novos desafios e novas alegrias. Marina continuou crescendo profissionalmente, assumindo projetos cada vez mais ambiciosos. 2 anos depois do casamento, ela foi promovida a vice-presidente da empresa, uma conquista que finalmente silenciou até os críticos mais ferrenhos. Seus resultados falavam por si, sua liderança era reconhecida não apenas internamente, mas no mercado como um todo. Lucas, por sua vez, começou a delegar mais responsabilidades, passando mais tempo com Marina, priorizando o relacionamento acima das demandas incessantes dos negócios. Ele aprendeu que sucesso não era apenas acumular conquistas profissionais, mas construir uma vida que valia a pena ser vivida. E então veio a notícia que mudaria tudo novamente. Marina estava grávida. A descoberta veio em uma manhã comum, após semanas de enjoos que ela tinha atribuído ao estresse. Quando viu as 2 linhas no teste, ficou paralisada. Alegria, medo, ansiedade, tudo ao mesmo tempo. Contou para Lucas naquela mesma noite. Ele a abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Iam ser pais. O conceito parecia surreal, imenso, assustador, mas também maravilhoso. A gravidez não foi fácil. Marina teve complicações no 2º trimestre, precisou fazer repouso, teve que se afastar temporariamente do trabalho. Aquilo foi devastador para ela, que sempre se definiu pela carreira. Mas Lucas estava ali todos os dias, cuidando, apoiando, garantindo que ela e o bebê estavam seguros. O parto foi complicado. Houve momentos de pânico, de medo real. Marina se lembrou de todos os medos antigos, da sensação de que talvez não fosse forte o suficiente para aquilo. Mas quando finalmente segurou a filha nos braços, nada mais importou. Era uma menina pequena, perfeita, com os olhos escuros do pai e o nariz da mãe. Eles a chamaram de Helena, e ela mudou tudo. As noites sem dormir, as fraldas, as mamadeiras, o choro inexplicável às 3 da manhã, mas também os sorrisos, os primeiros sons, o jeito como ela agarrava o dedo de Marina com força, como se estivesse dizendo que estava ali, que era real. Conciliar maternidade e carreira foi mais difícil do que Marina imaginava. Havia culpa constante. Culpa por deixar Helena com a babá para ir trabalhar. Culpa por pensar no trabalho quando estava com a filha. Culpa por não ser perfeita em nenhuma das 2 áreas. Lucas percebia a luta interna. Ele ajustou seus próprios horários, passou a sair mais cedo do escritório, dividia as responsabilidades. Eles eram uma equipe, lembrava constantemente. Não era só ela que tinha que fazer tudo funcionar. 2 anos depois veio o 2º filho, Gabriel, um menino tranquilo que contrastava com a energia intensa da irmã mais velha. A casa ficou mais barulhenta, mais caótica, mais cheia de vida. Havia brinquedos espalhados por todo canto, desenhos animados na televisão, risadas altas e brigas ocasionais entre os irmãos. Marina e Lucas aprenderam a navegar o caos. Havia momentos de exaustão total, quando ambos estavam no limite, quando a casa parecia estar desmoronando e nenhum dos dois tinha energia para consertar. Mas havia também momentos mágicos. Os domingos de manhã na cama, com as crianças pulando em volta, as noites de filme em família no sofá, as risadas bobas por coisas que só eles entendiam. A vida não parou de testar o casal. Quando Gabriel tinha 5 anos, ele foi diagnosticado com uma condição crônica que exigia tratamento constante e cuidados especiais. Foi um golpe devastador. Marina se culpou,
se perguntando o que tinha feito de errado, se podia ter evitado de alguma forma. Lucas ficou mais calado, processando à sua maneira, mas sempre presente. Aquela crise os uniu ainda mais. Eles se revezavam nas consultas médicas, pesquisavam tratamentos, adaptavam a rotina da família. Gabriel era forte, mais forte do que eles imaginavam. E aos poucos, eles aprenderam que a condição não definia o filho. Ele ainda era aquele menino doce, curioso, que adorava dinossauros e construir torres de blocos. Os anos passaram. Helena cresceu e se tornou uma adolescente determinada, muito parecida com a mãe. Gabriel desenvolveu um talento incrível para a música, passando horas no piano. A casa se encheu de melodias, de conversas acaloradas sobre política e arte, de amigos dos filhos que vinham e iam. Marina chegou à presidência da empresa aos 42 anos. Foi uma conquista histórica, não apenas para ela, mas para todas as mulheres que vinham atrás. Lucas, que tinha se tornado chairman do conselho, estava na primeira fila quando ela fez o discurso de posse. Ele olhava para ela com o mesmo brilho nos olhos de 20 anos atrás, quando tinha ligado às 2 da manhã pedindo o endereço dela. Houve momentos difíceis ao longo dos anos. A vida não é perfeita, e eles não eram exceção. Houve discussões, noites dormindo irritados um com o outro, períodos de distância emocional, mas sempre voltavam, sempre se escolhiam de novo. Um dos momentos mais difíceis foi quando o pai de Marina reapareceu. Ele tinha sumido quando ela era criança e, de repente, 25 anos depois, estava na porta da casa dela. Queria reconexão, perdão, uma chance de conhecer os netos. Marina ficou furiosa, magoada. Todas as feridas antigas se abriram. Lucas estava ao lado dela quando confrontou o pai, quando disse tudo o que tinha guardado por anos, mas também estava ali quando ela, meses depois, decidiu dar uma chance. Não pelo pai, mas por ela mesma, para fechar aquele ciclo, para encontrar paz. O relacionamento nunca foi fácil, mas com o tempo tornou-se possível. O pai estava presente nos aniversários dos netos, nas festas de fim de ano. Não era o pai que ela teria querido, mas era o que tinha. E às vezes isso precisava ser suficiente. Helena se casou aos 26 anos com um homem gentil que a amava profundamente. Marina chorou no casamento da filha, vendo ela mesma refletida naquela jovem mulher confiante e apaixonada. Gabriel seguiu carreira na música, tocando em orquestras renomadas, realizando o sonho que nem sabia que tinha. E então vieram os netos. Primeiro de Helena, uma menina chamada Laura. Depois de Gabriel, gêmeos, um menino e uma menina. A casa que Marina e Lucas tinham comprado há tantos anos atrás se encheu de uma nova geração de risos infantis, de brincadeiras no quintal. 20 anos depois daquela primeira ligação, Marina estava na varanda de casa. Tinha 61 anos, cabelos com fios grisalhos que não escondia mais, rugas ao redor dos olhos que contavam a história de muitos sorrisos. Observava Lucas no quintal, brincando com os netos, fazendo careta para fazê-los rir. O celular dela vibrou. Uma mensagem dele, mesmo estando a poucos metros de distância. Ela sorriu antes mesmo de abrir. Sabia o que diria. Você está sozinha? As mesmas palavras de décadas atrás. A mesma provocação carinhosa. Ela digitou a resposta com o coração cheio. Nunca mais estive. Lucas olhou para ela da janela, os olhos encontrando os dela. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar depois de todos esses anos. Acenou e Marina acenou de volta. Ali, sob a luz dourada do entardecer, cercada pela família que tinham construído, pelas escolhas que tinham feito, pelas batalhas que tinham vencido juntos, Marina soube com absoluta certeza. Tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil, não tinha sido perfeito, mas tinha sido real, e tinha sido deles. A vida tinha lhe ensinado que amor não era sobre grandes gestos cinematográficos. Era sobre escolher a mesma pessoa todos os dias. Era sobre segurar a mão nos momentos difíceis. Era sobre rir junto das bobagens. Era sobre construir uma história, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia por dia. E que história tinham construído?
De uma ligação inesperada na madrugada a uma vida inteira compartilhada. De dois corações solitários a uma família inteira. De incertezas e medos a uma certeza inabalável. O amor, o verdadeiro amor, era a coisa mais próxima de magia que existia no mundo real. Marina se levantou, caminhou até o quintal, foi até onde Lucas estava. Ele a puxou para perto, beijou sua testa e sussurrou as palavras que dizia todos os dias há 20 anos. Eu te amo, Marina. Hoje, amanhã, sempre. E ela, com o coração transbordando, respondeu o que sempre respondia. E eu te amo ainda mais. Os netos correram ao redor deles. A tarde caía suavemente e ali, naquele momento simples e perfeito, estava tudo o que realmente importava. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Lucas tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor, superação e escolhas corajosas, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, as dores e as alegrias de quem escolhe amar de verdade. Te esperamos no próximo episódio, com mais histórias que vão mexer com suas emoções e fazer você acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.